paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade rica que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprendermos, ó Pai, da Tua palavra, mais uma porção vinda da Tua palavra para as nossas vidas, que o nosso coração esteja aberto, que o Senhor venha nos instruir, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, para que nós possamos praticar cada dia da nossa vida a Sua palavra. Abençoe a cada um que está participando desta aula, assistindo esta aula, que ele seja tocado e abençoado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 9. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E o nosso texto áureo diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. E nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, no capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo que me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Amém, meus irmãos? Nesta revista que nós estamos estudando, que fala sobre o apóstolo Paulo, as lições que a vida do apóstolo Paulo nos trazem, como exemplo até nos nossos dias. O Paulo foi um grande servo do Senhor, um servo do Senhor, como ele mesmo dizia, um servo do Senhor que teve assim uma história na presença do Senhor que nos instrui, Paulo escreveu cartas,
Paulo nos ensinou e nos ensina através da sua vida. E nós vamos para a nossa introdução, porque Paulo, nesta lição sobre Paulo, nós vamos falar sobre o cuidado dele com os vocacionados, com aquele que ele tinha uma chamada, uma vocação da parte do Senhor para o ministério. Então Paulo teve essa preocupação, enquanto estava ali em Éfeso, de instruir e preparar pessoas para a continuidade. Como nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, ele mesmo em Atos aqui, capítulo 20, dizendo que ele sabia que a carreira dele iria chegar ao fim, mas tudo ia continuar, a vida ia continuar e ele precisava deixar pessoas preparadas para dar continuidade à obra de Deus, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para e não parou até os nossos dias. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito a aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos então para o nosso primeiro tópico. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Subtópico 1, o ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar do desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Irmãos, que exemplo, e que preocupação de grande valor que o apóstolo Paulo estava tendo com essa preparação para os novos líderes, vocacionados e chamados, E o que significa vocação missionária? Vocação, no segundo dicionário bíblico, diz que é o comissionamento, o mandato, a incumbência para ser um ministro de Deus, E o chamado, que a gente geralmente escuta a palavra vocação e chamado junto. O chamado é o chamado de Deus para cada um, é o propósito de Deus para a vida de cada um, para aquilo específico ao qual Deus te chamou, Há uma abrangência maior no chamado, que todo cristão tem um chamado, uma responsabilidade também junto à expansão do reino de Deus. Isso nós já até falamos algumas vezes aqui nas aulas. Todos nós somos comissionados pelo Senhor, como servos do Senhor, é um chamado geral, mas há também um chamado específico, individual para cada um de nós. Nós temos que ter também esta responsabilidade com o chamado que Deus nos dá na nossa preparação. E Paulo, ele foi chamado, Nós falamos aqui em Atos no capítulo 9, quando o Senhor Jesus tem um encontro com ele recebe um chamado da parte do Senhor e ele seria um apóstolo dos gentios. E nós estamos estudando nessa lição, de forma específica, a vida do apóstolo Paulo. E aqui nós vemos a expansão do reino do Senhor através da pregação da palavra, através da vida de Paulo nas nações, não só ali focada em Jerusalém, como alguns apóstolos ficaram, onde existia a igreja mãe, que nós vemos aqui na igreja mãe de Jerusalém, onde ali existia o ensino dos apóstolos, e Paulo pregava a mesma doutrina, o mesmo ensino, só que para os gentios. Eles não tinham ali naquela época o evangelho impresso. Então era necessário o ensino e a preocupação
com esse ensino para os novos líderes e os novos vocacionados que Paulo também observava entre os convertidos, né? Que tinham esse chamado para ser líderes, para ser pastores e obreiros na casa do Senhor. Então Paulo investia no ensino e tudo dependia daquilo que você ouvia, porque não havia nada ali, como eu disse, escrito, o Novo Testamento, a Bíblia inteira, como nós temos aqui hoje em mãos, né? Eles não tinham isso, então havia uma necessidade ainda maior dessas viagens, dessa implantação do reino de Deus através do ensino, né? E Paulo, aonde ele chegava, Paulo procurava sinagogas, onde ele ensinava ali os judeus, falava da graça e da cruz de Cristo. E por isso, o ponto de partida foi em Éfeso, que foi um lugar que ele chegou, né? E ali ele encontrou diversos novos convertidos ali, que ele via neles essa vocação, e ali ele investiu, ficou algum tempo ali em Éfeso, preparando os novos obreiros, tanto para serem enviados, quanto também para ficarem na igreja local. Então, o ponto de partida para a vida de Paulo, a vida dele, o ministério dele foi em Antioquia, onde ele também recebeu instruções, mas aqui nós vemos em Éfeso um ponto de partida de Paulo para a instrução, né, e como se fosse um centro ali de preparação, que serviu como um centro de preparação para os novos obreiros vocacionados para a obra do Senhor. E é muito importante aquele que recebe a palavra, né, tem a vocação, o chamado para ser um obreiro na casa do Senhor, ter firmeza, convicção na palavra de Deus, conhecimento e muita firmeza e raiz mesmo em Jesus, para que possa transmitir, né, ensinar e formar outros obreiros. Eu vejo, meus irmãos, nessa lição, um chamado de reflexão para nós, quanto à nossa preocupação em instruir, em fazer discípulos para dar continuidade, com qualidade para a obra de Deus, com eficácia, como nós lemos aqui. É a preparação que nós recebemos, é a preparação que nós nos permitimos receber também. Nós temos essa parte nossa de envolvimento e entrega, é muito importante, porque aí é com eficácia que a palavra é ensinada, a igreja é estruturada, o evangelho é expandido, porque é necessário uma preparação, uma organização, né, dentro da igreja, que nós estamos aqui falando de uma igreja que já estava ali sendo fundada em Éfeso, e entender o contexto, o local que a igreja está inserido, tudo isso é levado em conta para que de forma eficaz o evangelho seja levado adiante, né, e a obra de Deus cresça, porque nós estamos aqui falando de Paulo, mas a obra dele, o legado dele continuou, né? O que ele ensinou, o que ele implantou, as cartas que ele nos deixou, de nos instruir muito, né, na palavra do Senhor. Então, é de grande valia nós pensarmos e que legado que nós estamos deixando como cristãos, né? Eu já inicio assim essa lição, que ao longo dela nós vamos pensar, o legado que nós estamos deixando de forma individual, né, como ministros da palavra do Senhor, como obreiros, como cristão e como igreja do Senhor. O que vai ficar aqui está ficando para as próximas gerações. Por isso é uma necessidade, irmãos, de termos um ponto de partida e nunca esquecer das bases e raízes desse ponto de partida, porque aqui Paulo não deixou o ensinamento dos apóstolos, que era o mesmo ensinamento que ele recebeu da parte do Senhor algum tempo depois, e assim anunciou. Vamos para o subtópico 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio
e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Então, onde Paulo chegou ali em Éfeso e em tantas outras regiões de pessoas que nós lemos aqui, que está registrado no livro de Atos capítulo 20, Efésios capítulo 6, Colossenses capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4 e Tito no capítulo 3. Todos esses nomes estão inseridos nesses textos que eu acabei de citar aqui para os irmãos. Por onde ele passava, haviam jovens, né, como nós vemos o próprio Timóteo, e tantos outros irmãos que se identificavam com a chamada de Paulo, né? E Paulo despertava neles também o desejo de levar a palavra. E nós estamos falando de um homem que sofreu muito, que sofria muito para levar a palavra. Nós entendemos que o ministério e o chamado é algo muito sério, irmãos, da parte do Senhor, quando Ele confia isso nas nossas mãos e na nossa vida. E é uma coisa que tem que ser levada a sério, com muita responsabilidade, porque não é para fins lucrativos, não é uma promoção pessoal, mas é algo que nós recebemos da parte do Senhor para fazermos para Ele, para a expansão do reino de Deus. Não é nada de forma particular e para nós lucrarmos de alguma maneira. E Paulo despertava isso nessas pessoas, nesses irmãos que ele encontrou ao longo da sua caminhada e os preparou para também dar continuidade à obra que ele começou. E Jesus disse aos discípulos em suas últimas instruções para ide, fazei discípulos, né? E irmãos, e parece simples essa frase que Jesus falou, ide e fazei discípulos. De forma natural, alguém e de alguma forma nós influenciamos a vida de alguém. Por isso a responsabilidade de que forma nós estamos influenciando e que discípulos estamos fazendo, né? Para que fim nós estamos fazendo. E outra coisa, que esta frase que parece simples, e de fazer discípulos, também fala de muito desprendimento de quem está fazendo o discípulo, porque você não pode ter nenhum tipo de apego ao que você faz e nem ao que Deus te chamou para fazer, porque você tem que entender que nós somos passageiros e peregrinos aqui nessa terra. Alguém vai ficar no seu lugar, no meu lugar, alguém vai continuar. A obra de Deus continua, irmãos, a obra de Deus continuou até hoje. Jesus morreu, a sua obra continuou, nós somos os seus discípulos. Paulo morreu, sua obra continuou porque ele também gerou discípulos e nós precisamos também fazer discípulos. E que nós possamos começar, meus irmãos, dentro do nosso lar, a responsabilidade de gerar discípulos do Senhor dentro da nossa casa, orar pela nossa família, mesmo que ainda que pessoas não tenham tido encontro com Jesus. Aquilo que somos tem que influenciar de forma positiva a vida de quem está nos vendo. E é muito importante isso, esse despertar, alguém olhar para você e saber que o ministério é algo de muita responsabilidade, que inclui muitas renúncias, né? Ser um cristão inclui muitas renúncias. Então, quando você é chamado para um ministério, inclui mais algumas renúncias e mais algumas entregas da sua parte. Então, e gerar isso, esse desejo em outras pessoas, é muito, muito bom, porque é isso que Jesus nos ensinou a fazer, a ensinar aquilo que nós aprendemos dele também. Amém? Vamos para o subtópico 3. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé, para o aprendizado do evangelho. Neste sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso, temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias,
A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Então, Paulo aqui, meus irmãos, era um mestre inspirado, né, que inspirou, como nós levamos no subtópico anterior, que ele despertou novos vocacionados e era um mestre inspirado. Um mestre que tinha essa inspiração, vinha do próprio Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você promove na vida das outras pessoas, isso chega, as pessoas veem essa inspiração da parte do Senhor na sua vida, o qual os desperta também para realizar e permitir Deus realizar na vida deles aquele chamado. Tem muitas pessoas que recebem o chamado da parte do Senhor, mas também estão cheias de medo, de inseguranças, que é normal quando recebemos uma convocação, né? Como somos vocacionados e chamados por Deus para algo, gera muitas indefinições, indecisões dentro de nós, mas que hoje também, através dessa palavra, desse ensino, você tenha coragem, seja encorajado pela vida também aqui do apóstolo Paulo, pela vida de cada um daqueles irmãos, até nos dias de hoje, pelas nossas vidas, que se entregam ao chamado. Aceite, vá em frente, receba da parte de Deus. É uma bênção poder realizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E que você seja encorajado hoje, meu irmão, a abrir o seu coração e se entregar para isso que o Senhor o chamou a fazer. Não tenha medo, porque aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele te capacita. Ele mesmo prepara tudo, Ele mesmo vai nos preparando ao longo do tempo. Isso eu até disse numa outra aula, é uma preparação que você às vezes nem percebe e quando você vai ver, você recebe o chamado, que é uma coisa muito importante. Não fazermos nada de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que o nosso Deus quer para nós. E para aquilo que Ele te chama, você não vai ser frustrado, porque Ele vem te capacitando, te preparando e te encorajando para realizar. Assim como Ele encorajou Josué. Olha, Josué, Moisés morreu, vai continuar as coisas aqui no deserto, há uma promessa para ser, vocês vão viver essa promessa a ser cumprida na vida de vocês, vocês vão entrar em Canaã e agora é você, Josué, se esforça. Vai em frente que eu serei com você. Medita nessa lei, Josué, de dia e de noite. Então Deus vai sempre nos instruindo, meus irmãos, nos encorajando naqueles momentos que a gente se sente incapacitados de realizar. Aí Ele vem, prepara, o Espírito Santo vem, nos encoraja, vai à frente. E quando nós vamos ver, a gente já está desenvolvendo e realizando o chamado do Senhor na nossa vida. A síntese do tópico 1. Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Tópico 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Subtópico 1. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, o guardar o sábado judaico e a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, lá em Gálatas, no capítulo 1, do 6 ao 9. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Irmãos, nesta época que Paulo estava ensinando, como eu disse, eles não tinham aqui o Novo Testamento impresso. Tudo que eles recebiam
de ensino vinha daquilo que os apóstolos viveram com Jesus, daquilo que Jesus os ensinou, os instruiu, pelo caminhar que eles tiveram com Jesus, pela cruz de Cristo, o que a cruz de Cristo representou, né? Então tudo isso, esses ensinamentos foram sendo transmitidos, eles não tinham algum ponto ao qual eles poderiam pegar ali um papel e falar, deixa eu ver se realmente isso está sendo está correto de acordo com o que está escrito. Então surgiam muitas heresias por isso, porque muitos ouviam, não concordavam, acrescentavam alguma coisa, distorciam o ensino dos apóstolos, queriam acrescentar algo. Por quê? Porque, como nós acabamos de ler, a salvação é por graça e não por mérito humano. E eles estavam tendo, os judaizantes, que eram aqueles que aceitavam, né, o evangelho, a pregação dos apóstolos, mas também achavam que deveriam continuar praticando a lei. Eles não conseguiam compreender que era pela graça, que não era mais pelo cumprimento religioso daqueles itens que ali estavam escritos nas ordenanças da lei. Então eles achavam que tinha que continuar daquela maneira. Então Paulo encontrava essa dificuldade, essa resistência por parte dos judeus, né? Nesse sentido. E então Paulo teve que combater essas heresias, né, que foram ensinadas no meio ali da igreja que estava surgindo em tantas nações que Paulo estava levando a palavra. E também tinha os gnósticos, né? Então os judaizantes, né, para fixar bem, meus irmãos, eram aqueles judeus que se convertiam, mas que também criam que tanto os gentios como eles deveriam continuar seguindo práticas e ritos da lei, como nós citamos aqui, né? Que eles, para serem inseridos ali na salvação de Cristo, tinham os gentios que também praticar o que estava na lei de Moisés. E Paulo estava ensinando que não é por mérito humano que nós somos salvos, é pela graça. Amém? Então, o que eram os gnósticos? Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses, esse versículo 5:23. Seu legado para nós no século 21. Não banalize a maravilhosa graça de Deus. Não banalize a maravilhosa graça de Deus. Meus irmãos, o gnosticismo trazia como ensino que eu poderia, através do meu corpo, cometer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que não afetaria o meu espírito, que não me prejudicaria, porque o espírito é algo imaterial que já está santo, puro, né? Que é o que vai inserir-nos no mundo espiritual. Então eles queriam separar as duas coisas, essas práticas, levavam a viver uma vida de pecado, né? E também sabendo, né, que era contra o ensino dos apóstolos, contra o ensino também do apóstolo Paulo, de forma direta que ele teve que combater nessas igrejas que ele implantou, colocando dessa forma a nossa essência diante de Deus, né? Como o nosso corpo, ele vai acabar, vai morrer, então eu não preciso ter santidade no meu corpo, eu posso fazer o que quiser. E este ensino, nós vemos nuances aqui no nosso tempo, no dia de hoje, né? Como se não importa o que eu faça, o Deus quer o meu coração.
Deus só quer aquilo que eu dou para Ele no meu espírito. Não. E aqui Paulo vai falar aos Tessalonicenses da forma como devemos aguardar a vinda do Senhor, de forma irrepreensível, estarmos preparados de forma irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É o corpo, a alma e o espírito manter ali, irmãos, puro, preparado, santificado, santo para a vinda do Senhor. Não há como, nós somos um ser que tem o corpo, a alma e o espírito, e eles estão juntos, entrelaçados. E a Bíblia vai dizer que quem alcança a divisão da alma e do espírito é a palavra. É a palavra que sabe o que está fazendo, a intensidade que nós recebemos a palavra de Deus dentro de nós, e o Espírito Santo nos instrui, nos ensina, a palavra vai nessa divisão. Não há mais outro lugar que a gente possa ler e dizer que possa entrar nessa divisão da alma e do espírito, a não ser a própria palavra do Senhor. Então nós não podemos dividir, fazer partes de um ser integral que somos nós. O Senhor, Ele, através da sua palavra e deste ensino aqui de Paulo, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, nós entendemos isso. É corpo, alma e espírito. E aquele que tem acesso, que vai até a divisão do corpo e do espírito, né, da nossa alma, é a palavra de Deus, que ela entra e ela trabalha dentro de nós. Então, irmãos, era um ensino muito ali espalhado, daquela época era uma filosofia, né, um tipo de filosofia que eles, parte de alguns irmãos dentro da própria igreja, também recebia a palavra dos apóstolos, mas tinha essa distorção na compreensão, né? E nós vemos nos dias de hoje algumas dessas distorções do nosso tempo também, mas que a gente possa entender, irmãos, que nós vamos nos apresentar e temos que nos apresentar diante de Deus aqui como a palavra nos ensina. Amém? Corpo, alma e espírito. Segundo subtópico, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. E aqui nós entendemos e recebemos, irmãos, essa palavra de instrução, porque nós temos que ter uma vida só diante de Deus. Ser aquilo que somos quando não tem ninguém nos olhando, nenhum humano, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. E quando nós estamos diante das pessoas, né? A nossa vida diante do Senhor, ela não tem como ser escondida. Diante das pessoas, você pode até transparecer coisas diferentes, mas, irmão, nada persiste para sempre. E você precisa, e eu preciso, como obreiros, como os cristãos na casa do Senhor, ter essa índole diante do Senhor, de sermos uma pessoa diante de Deus, ter uma vida reta diante de Deus, ter uma vida simples diante de Deus, que aqui ele está falando que a vida de Paulo era uma vida sem ostentação. Uma vida não é porque não está relacionado à condição financeira, mas está relacionado àquilo que você quer demonstrar, né? Porque muitas vezes se a gente não pode nem levar para o lado de condição financeira, que tem pessoas que às vezes nem têm, mas dá uma impressão, quer passar uma impressão, e não é isso que está querendo dizer aqui. Aqui está falando sem uma ostentação, tanto, irmãos, de quem ele era, né, diante de Deus, nem com o que você faz para Deus, se ostentar com o que você faz para Deus, se ostentar com o que você tem. Não, ter uma vida simples, porque a glória em tudo é de Deus, seja ela na sua área financeira, seja ela na sua vida ministerial, seja ela na sua vida secular, no seu trabalho, até pela sua família. Em nada disso nós podemos nos ostentar. É se gloriar no Senhor. É o Senhor que tem que ser glorificado. E Paulo diz que nós temos que ter esse exemplo. Irmãos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós
falamos tem que condizer com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos. Porque eu não posso ensinar aquilo que eu mesmo não tenho vivido. Eu não posso dizer que eu faço uma coisa que eu não faço. E Paulo está dizendo alinhar as duas coisas para que nós possamos ter autoridade também naquilo que estamos ensinando. Porque surgirão, como surgiram na vida de Paulo, calúnias, difamações e tantas outras coisas. Mas o que Paulo está querendo dizer, e o comentarista também aqui está querendo transmitir para nós, através do que foi lido, é que você tem que ter a sua vida diante de Deus, a sua consciência diante do Senhor, que você está vivendo uma vida de acordo com a palavra. E pecado e falha são coisas diferentes. Andar em pecado é tudo aquilo que fere o coração do Senhor, vai contra a palavra de Deus. E falha, irmãos, nós temos como com o jeito de nós às vezes sermos, que cada um de nós somos de um jeito, temos uma forma de ser, um temperamento que pode agradar um ou não. Mas não é isso que está querendo dizer aqui. Nós estamos falando de uma vida reta, que uma vida que nós baseamos na separação do mundo. Estarmos ali dando exemplo de Cristo nas nossas vidas. Porque falhas nós vamos cometer, irmãos. Mas não andamos mais na lei do pecado, porque a graça nos alcançou. Aleluia, a graça nos alcançou e a nossa resposta em relação à graça, ao que Jesus fez por nós, é nos manter puros até o dia do nosso encontro com Ele, que Ele vai vir nos buscar, tanto de forma individual ou com o arrebatamento da igreja, que nós possamos estar prontos e vivendo, irmãos, essa vida, né, que refletia aqui, como o comentarista diz, a humildade de Cristo, né, porque Cristo é o nosso maior exemplo. Então, Paulo refletia a humildade de Cristo e ele fez discípulos também e ensinou que refletiam a humildade de Cristo e que a nossa vida também reflita a humildade de Cristo, a simplicidade que Jesus sempre nos ensinou aqui nessa terra e nos deixou como grandes ensinamentos. Amém, meus irmãos? A síntese do tópico 2, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. Que nós possamos também, meus irmãos, ter esse desejo de Paulo, né, de sempre estar alinhado na palavra e atento às pequenas distorções que vão sendo feitas e criadas de forma tão sutil, né, para que a gente fuja do verdadeiro evangelho, para que fuja da cruz de Cristo, né? E Jesus é suficiente. A cruz de Cristo é que nos traz a graça. Não é nenhum mérito humano, não é o que eu faço, mas foi o que o Jesus fez, é o que Deus fez por nós entregando o seu Filho. É a Ele que nós temos que dar glória e é por graça. Agora nós vamos para o tópico 3. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e ensinava. Isso era algo que Paulo também, meus irmãos, tinha um zelo para ensinar ali para os vocacionados novos obreiros, né? Esse desprendimento para fazer a obra, esse desprendimento, e também não cobiçar lucros para fazer a obra de Deus, né? Como eu disse já nos tópicos anteriores aqui, não é para fins lucrativos que nós fazemos a obra de Deus. Aqui o reino de Deus, Jesus disse que não é comida e nem bebida. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou através do seu nascimento, desde o nascimento dele, que nasceu numa manjedoura, né? A sua vida foi uma vida simples, mas também não uma vida desprovida de cuidados, de sustento,
né? E não é sobre isso que estamos falando aqui, é sobre a visão exagerada, sobre ganância, sobre avareza, né? Sobre o ministério. Então Paulo traz essa instrução, que Paulo também, mesmo recebendo o suprimento da igreja, das igrejas por onde ele passava, para não ser pesado para nenhum irmão, ele ainda era um fazedor de tendas. Paulo também tinha um trabalho, né? E para cada um, nós vemos que Deus tem uma forma e um jeito de cuidar e de zelar. E Deus cuida dos seus obreiros, Deus cuida do seu povo, Deus sustenta, meus irmãos, Deus cuida de cada um de nós. O nosso coração, como cristão, não pode estar em nada material. Não estou servindo a Jesus para ter um fim lucrativo, para Deus me dar uma casa, não. A salvação foi esse o ponto ao qual Jesus morreu por nós, para nos salvar, nos salvar. E tudo aquilo que precisamos aqui na terra, Ele acrescenta. Busque o reino, meus irmãos, coisas que acrescente para o reino, que tudo será acrescentado nas nossas vidas. Isso não isenta-nos de trabalhar, de estudar, não é isso que está sendo tratado aqui. Eu gosto de deixar bem claro para não ficar nenhum tipo de dúvida. Paulo e o comentarista está dizendo aqui para que a gente não tenha ganância e nem avareza fazendo a obra do Senhor. Não é uma troca. Nós nos lançamos para a obra do Senhor, cumprimos o chamado, aquilo que o Senhor nos vocacionou e chamou para fazer, porque nós abrimos mão e nós aceitamos esse chamado. Então não esteja no coração avareza e ganância, para que saia do propósito de Deus. Subtópico 2. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Atos capítulo 20 e 28. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Há um autocuidado aqui, meus irmãos, na caminhada cristã e também aqui diretamente, como está dizendo aqui no texto, para o obreiro. O cuidado de si mesmo. Como nós vamos cuidar de alguém se nós não cuidamos de nós mesmos? Essa é a questão aqui desse tópico. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu emocional, da sua vida espiritual, para que você possa cuidar de alguém. Isso eu posso dizer, meus irmãos, de forma direta, que isso o Senhor trabalhou também na minha vida, na minha saúde, porque muitas vezes nós temos vontade de fazer a obra de Deus. Mas o que nós estamos aprendendo nessa revista e nessa lição, também especificamente, irmãos, que nós temos que nos preparar para isso. Então, se eu tenho um chamado para a palavra, eu vou me aplicar ao estudo da palavra, eu vou me aplicar em aprender, dar o meu melhor, fazer o meu melhor, porém, eu tenho que também ter um autocuidado com a minha vida particular, para que eu possa estar saudável, tanto no meu corpo, na alma e no espírito. E muitas vezes nós espiritualizamos a nossa saúde, o cuidado de Deus em tudo, e Deus cuida de nós. Deus cuida das nossas vidas, Deus vai nos alertando, mas nós precisamos saber que tudo o que nós estamos plantando, tanto no nosso físico, também no nosso emocional e espiritual, nós vamos colher. Se eu levo uma vida que eu não durmo bem, que eu não cuido do meu descanso, que eu não tenho o meu tempo de relaxamento no meu emocional, de procurar um tempo de qualidade com a família, um tempo de descanso de qualidade, um sono de qualidade, isso vai influenciar de forma direta também no meu desempenho, E na vida espiritual também, meus irmãos. Muitas vezes nós nos doamos, oramos por
damos palavra para um, aconselhamos o outro, e isso de certa forma é uma entrega muito grande, que há um desgaste também emocional, que há um desgaste físico e um desgaste espiritual. Então nós temos que ter a nossa busca, o nosso tempo, e Paulo instrui, né, aqui no versículo 28, Atos 20, 28, olhar, pois, por vós mesmos. Nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós vamos dar conta da nossa vida, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que somos antes do fazer. O fazer, meus irmãos, que às vezes a preocupação de estar realizando algo para Deus, mas antes do fazer vem o ser, o estar diante de Deus, o ser diante de Deus. E esse ponto de partida da nossa vida não pode ser negligenciado. Não adianta eu cuidar de alguém se eu também não estou cuidando de mim. Quando Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo, aí já nos faz refletir como você está cuidando de você para cuidar do próximo. Porque se você não respeita os seus limites do seu corpo, da sua vida, do seu emocional, certeza também que você não vai ver o próximo também com esse cuidado. O cuidado de cuidar do seu próximo, de zelar pelo seu próximo. Então isso, meus irmãos, é uma instrução também que muitas vezes nós não falamos, né? Mas precisa ser lembrado. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide sim do seu físico, irmãos. Nada, porque o Espírito Santo, irmãos, ele nos dá equilíbrio em tudo. É um espírito de moderação. Não estou falando para você ser uma pessoa só voltada para o seu físico, que você fique, não é isso. Mas que você precisa cuidar do seu físico, você também precisa cuidar do seu emocional, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Ah, irmã, eu tenho tanta coisa, tanta correria. Se você está negligenciando o seu tempo com Deus também, vai chegar uma hora que você vai se sentir fraco na fé, vazio. Então você precisa parar e se alimentar do Senhor. Então são coisas, irmãos, que nós precisamos fazer. Viu? Não são coisas que dá para ser espiritualizadas. Né? Eu precisei cuidar da minha saúde, eu precisei renunciar muitas coisas, abrir mão de momentos, de refeições, para que eu pudesse o quê? Receber e normalizar a minha saúde, que é responsabilidade minha também diante de Deus. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu saúde, irmãos, e ter saúde não tem preço. Então aquilo que Deus te deu, cuida. Eu já tive momentos de muitas enfermidades, vivia muito enferma. E teve coisas que eu fiz, irmãos, pontuais na minha vida, que eu deixei de fazer, que não fazia bem para o meu corpo, e que hoje eu me sinto muito melhor. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, para se cuidar, para desempenhar essa função, esse chamado, essa vocação da parte de Deus, nós temos que fazer. Então, cuide de si mesmo também. Cristão e obreiro do Senhor. Isso é para todos nós, irmãos, para todos nós. E o terceiro subtópico, né, como Paulo, esse tópico 3, Paulo apela aos líderes, quer dizer, os ensinamentos que Paulo dava, e nós estamos falando aqui, irmãos, é o que está na palavra de Deus, tá? Do cuidado, ele ensinava os obreiros a não ser avarento, nem gananciosos, ele está falando sobre o cuidado, tudo isso era ensinado. E nós aprendemos até o dia de hoje. Então, tudo que nós estamos falando aqui está na palavra do Senhor. E o subtópico 3 é sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Está em Atos 20, o 29, versículo 29 e 30. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incultiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Que isso também aqui, meus irmãos, era um cuidado de Paulo. Quando ele percebia o perigo de alguém ensinando algo errado,
vendo que a pessoa estava numa direção errada, o irmão estava na direção errada, ele já vinha com os ensinamentos. Quando ele recebia notícias de uma igreja, essa igreja está fazendo isso e isso, Paulo já escrevia uma carta, não, é dessa forma. E nós temos que ser esses irmãos cuidadosos. Não, irmãos, para matar ninguém, para impor nada sobre a vida de ninguém, mas trazer crescimento e firmeza na palavra, para que nenhuma heresia que é sendo ensinada, nenhuma distorção, nenhum sofisma, um engano do adversário que ele quer implantar no meio do povo de Deus, nós possamos ver isso de forma passiva. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus e aquilo que está errado, irmãos, não vai ficar certo daqui a algum tempo. O que está errado é errado pela palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus não podem ser desfeitos ou melhorados ou mexidos ou organizados de acordo com o meu pensamento. Princípios da palavra de Deus é a base da igreja, é o princípio e tem que continuar até hoje. Então, quando essas pessoas, esses lobos cruéis, né, que se referiam a esses ensinos, a essas pessoas que entravam no meio da igreja com esses ensinos enganosos, mentirosos, que distanciavam as pessoas de Deus ao invés de aproximar, Paulo se levantava e admoestava, exortava, ensinava, corrigia, né? Que isso também era uma das preocupações de Paulo e que ele também quer nos deixar como ensino e através dessa lição. Irmãos, coisa boa é a gente aprender a palavra de Deus. Eu nunca canso de dizer isso, porque ela nos livra de tantos tropeços, irmãos. Ouvir os conselhos de Deus nos livra de tantas situações de tristeza, de tantas situações que nos vão trazer dor. Ouça a palavra, pregue a palavra, pregue o que está na palavra, ensine o que está na palavra. Nós temos que viver o que está na palavra, né? Porque fazendo isso, irmãos, nós temos uma vida aqui diante do Senhor de paz. Não é que você não vai ter problema. Nós vamos ter problemas, como nós lemos aqui, nós não somos isentos de problemas. Nós temos problemas, nós passamos dificuldades, nós passamos tudo isso que nós lemos na palavra que os cristãos passavam, nós passamos e passaremos ainda. Perseguições, calúnias, difamação. Irmãos, é tanta coisa que pode acontecer e nós podemos passar. Problema de saúde, desemprego, tudo isso nós passamos aqui. Mas em tudo, quando nós estamos seguindo a palavra de Deus, nós temos convicção que o nosso Senhor está conosco, nós temos convicção que Ele cuida de nós e Ele quer essa igreja sadia, saudável, que avança, que não só, irmãos, acrescenta pessoas para dizer que tem bastante, ou fala assim, tem pouquinho aqui, mas é porque é um pouquinho de qualidade. Não. Pessoas que o Senhor traz, porque é Ele que traz, é o Espírito Santo que promove, é o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que convence. E a nossa parte é nos prepararmos para esse crescimento de forma saudável, de acordo com tudo que nós aprendemos aqui, meus irmãos. Cuide da sua vida, cuide da sua vida pessoal para com Deus, da sua vida, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, como nós acabamos de ler nesse tópico, de que nós não sejamos avarento, ganancioso, que nós possamos ter o nosso coração desprendido das coisas dessa terra e que nós estejamos atentos às falsas doutrinas que podem e muitas vezes entram aí, aparecem no meio do povo de Deus, da igreja de Cristo na terra. Isso vai acontecer em todo lugar, meus irmãos, e vai acontecer até Jesus voltar. Mas que nós possamos ter essa responsabilidade de cuidar, né, dos vocacionados, de gerar discípulos, de formar discípulos, de nos preocupar em preparar uma geração que vai ficar, irmãos, que vai ficar após nós, quando nós não estivermos aqui. Vai continuar a obra de Deus e que nós possamos gerar esses discípulos verdadeiros diante do Senhor, compromissados com a palavra. E a síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. A conclusão,
A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Amém, meus irmãos? Então vamos cumprir com a nossa parte como cristão, como um obreiro na casa do Senhor, assumimos a responsabilidade, né, naquilo que Deus nos chamou para fazer, te vocacionou, te preparou, nos instruiu e te instrui para você viver. Viva o projeto, o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, que essa lição te encoraje, né, a você se dispor ao chamado do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos e até a próxima aula.